Galera, e finalmente eu assisti Solo Leveling, galera. Anime que vem fazendo um barulho gigantesco entre os otakus de plantão por aí. Os portais se abrem para um novo mundo cheio de monstros, caçadores e um jogo misterioso. Bora de vídeo. Fala galera, beleza? Divo na área mais uma vez. Galera, eu vou indicar pra vocês aqui um anime. Muitos de vocês já podem até conhecer, mas pra mim era novidade, então eu imagino que para alguns também seja. Que é o tal do Solo Leveling, galera. Esse anime me pegou do nada aí, eu tava zapeando na internet, vi um Reels, um story sobre isso. Fui procurar lá na Crunchyroll, achei 12 episódios, 20 e poucos minutinhos ali, ó. Delícia de maratonar. Fiz essa maratona no final de semana, ainda por coincidência, agora no sábado foi o lançamento do episódio 12, né? Então deu tempo de eu assistir os 11 primeiros, para daí assistir o 12 junto do lançamento ali, foi muito bacana. Pra quem não sabe, esse anime ele é adaptado de uma webtoon coreana, galera. Então ele não é um anime japonês originalmente, vindo de um mangá, por exemplo, como a gente tá acostumado, né? E essa webtoon fez muito sucesso ao redor do mundo, né? E o anime não deixa pra trás, tá? Muito legal também. E vamos falar um pouco sobre a história, né? Do que se trata Solo Leveling, né? Logo de cara, a obra ela nos ambienta, né? No contexto daquele mundo ali, né? Então é o nosso mundo como a gente conhece, mas 10 anos no passado, do nada surgiram alguns portais ao redor do mundo. E esses portais serviam de entrada para monstros e criaturas, vindas de outra realidade, talvez outra dimensão. Isso pelo menos nesses 12 primeiros episódios não ficou claro de onde vêm esses monstros, né? E ao mesmo tempo que isso aconteceu ao redor do mundo, muitas pessoas tiveram um poder despertado, né? Tiveram um despertar e se transformaram no que o anime chama de caçadores. E esses caçadores são os responsáveis por defender a Terra, defender o nosso mundo como conhecemos, da entrada destes monstros, né? E um detalhe importante desse despertar dos caçadores, que faz todo sentido para a obra e até para o título da série, é a questão da força deles. Logo de cara, galera, que esses caçadores, quando eles são despertos, né, eles vêm com um nível de poder, né? Então o despertar deles é de um nível de poder, e esse nível de poder não pode ser alterado, então ele não vai ter nem mais nem menos poder, não importa o que ele faça, né? Ele pode ficar mais forte fisicamente, aprender artes marciais fisicamente, mas o poder dele enquanto caçador ele não muda, né? E esses caçadores são ranqueados, e esse ranking a gente tá acostumado dos animes por aí, né? Eles são ranqueados de categoria E até a S, né? Sendo a E a mais fraca e a S a especial ali, que são os fodões. E guarda isso pra você, galera, os poderes não mudam, né? Então se o cara nasceu como E, ele vai ser E pro resto da vida. Se o cara nasceu como A, ele vai ser A pro resto da vida. Se o cara nasceu como S, ele vai ser S pro resto da vida, né? Tanto é que as missões, né, os portais, são divididos por nível de poder, né? Então tem um portal que a dificuldade dele é a dificuldade D, vão os caçadores D e E, né? E assim sucessivamente. Aí nós somos apresentados ao protagonista da série, que é o Sung Jin-woo. Galera, como essa série é coreana, eu não tô acostumado com esses nomes ainda, né? Então aos poucos aí eu vou me acostumando, mas com certeza eu vou pronunciar um monte de nome errado aqui. Mas enfim, é o Jin-woo, enfim. E o Jin-woo, galera, ele é um personagem, ele é um caçador, né, que ele é já de cara dito que ele é nível E. Então, teoricamente, ele é do nível mais fraco. E não só isso, né, é um ponto que eles enfatizam no começo ali, é que ele é conhecido por ser o caçador mais fraco dentre os caçadores mais fracos. Então, ele é um caçador muito, muito fraco mesmo, né. E aí eles nos mostram uma missão, né, que eles chamam de dungeon. Seria masmorra na tradução literal, né, mas é massa falar dungeons, né. Enfim, então tem o portal lá, né, e os caçadores montam um time e entram nesse portal para destruir os monstros e as criaturas que tem dentro dele, antes que eles consigam maturar o portal e consigam entrar pro nosso mundo, né? Colocando em risco pessoas civis normais ali, né? Só que nessa dungeon, galera, eles estavam num grupo ali e tal, tinham caçadores um pouco mais experientes, mais fortes, e tinha o Jin-woo ali, o mais fraquinho, né? Ela acontece um monte de coisa diferente, né? Eles chamam até de uma dungeon dupla. E dos caçadores que entraram, apenas 5 sobrevivem. Mas ela é uma construção bem tensa ali, sabe? Tem algumas mortes de alguns caçadores ali, bem gore, inclusive, que eu não esperava e me pegou de surpresa no começo, mas achei que ficou bem feito, assim, sabe? Foi bem legal. E nessa dungeon ali, o Jin-woo, apesar de ser o mais fraco, ele consegue perceber algumas coisas ali. Então a astúcia dele ali, vamos pensar, né, o bom senso dele ali, tava aflorando, né? Ele consegue entender algumas coisas e dar dicas de como eles conseguiriam escapar. Porque eles acabam se deparando com uma situação que eles não conseguiriam escapar dessa dungeon, não conseguiriam sair dela, né? E o Jin-woo tem umas ideias legais ali pra escapar, só que, não vou dar tanto spoiler aqui, galera, só que acaba que ele entende que precisaria ter algum sacrifício, né? Então que para os outros conseguissem escapar, alguém teria que ficar pra trás. E ele acaba ficando ele pra trás, né? E ele já tava bem machucado, inclusive, tinha perdido uma perna, tal, tava assim no limite, né? E aqui a gente percebe uma característica muito forte do Jin-woo, que é o fato dele ser tão fraco incomoda muito ele. Então ele sofreu bullying de ser o caçador mais fraco dentro dos mais fracos, ele sempre foi o que ia para as missões e apanhava, que sempre precisava da ajuda dos outros, ajuda dos healings e tal, né? São os caçadores que têm
poderes de cura, né? E isso incomodava muito ele. Nós percebemos o quanto ele queria ficar mais forte, né? E o quanto isso incomodava ele de verdade. Só que ele era um cara nobre, né? Porque ele se propõe, ele entende ali que alguém precisava se sacrificar e ele não pensa duas vezes e se propõe como o salvador dos outros caçadores ali, né? Alguns acabam fugindo antes ali, mas o Jinru iria ficar pra trás pra proteger os demais mesmo. E aí, quando todos os outros saem, né? Uns sem braço, uns desacordados, bem machucado, né? O Jinru fica pra trás e ele começa a apanhar dos monstros ali, que são umas estátuas gigantes e tal. E quando ele tá prestes a receber o último golpe frontal ali mesmo, ele apaga. E aí corta pra uma cena num hospital já depois, ele acordando numa cama de hospital, e eu, no primeiro momento, achei que ele poderia estar sonhando, né? Achei que, putz, será que tudo isso que aconteceu só na cabeça dele? É uma premonição? O que é isso, né? Mas não, porque daí chega uma galera ali pra interrogar ele, pra entender o que aconteceu, né? Sendo que foi uma dungeon ali que era pra ser sim, e muitos caçadores morreram, e os que sobreviveram ainda estavam bem machucados e tal, tendo ele sobrevivido e sem machucado nenhum, né? E aí a gente descobre que a perna dele voltou, inclusive, e tal. Eu sei que isso pode parecer um pouco spoiler, galera, mas é do primeiro episódio, mas vai fazer todo sentido pro gancho que essa série tem a partir disso, né? Porque até então parecia, beleza, é um mundo fantástico que tem caçadores com poderes, tem monstros e tal, vão ter batalha. Mas a partir desse retorno do Jinru ali no hospital, a gente percebe um salzinho extra ali, um tempero extra nessa série, que foi o que me pegou. Ele é interrogado ali, os caras fazem uma avaliação pra ver como é que ele tá, tal, ele continua sendo o caçador mais fraco dentre os caçadores mais fracos, mas o Jinru não contou pros caras que estavam entrevistando ele ali, ele percebe que na frente dele apareceu um menu como se fosse um menu de videogame, assim, sabe? E só ele consegue ver esse menu. E acontece, galera, resumindo aqui, que esse menu é exatamente como se fosse um menu de game de RPG, que você vai conseguindo ter experiência, vai conseguindo vencer as batalhas e vai ganhando pontos. Você pode trocar por armadura, por arma, por poções, e você pode ir ganhando XP mesmo. Conforme ele vai evoluindo, ele vai ganhando XP. E com esse XP ele distribui ela dentre alguns atributos: força, inteligência, destreza e por aí vai. Igualzinho uma pegada de game RPG. Isso eu achei muito maneiro, né? E lembra como eu comentei lá no começo do vídeo, né? Quando os caçadores despertam pros poderes, né? Eles recebem aquele poder e não muda mais, né? Se ele é E, ele vai ser pra sempre, se ele é S, ele vai ser S pra sempre, e assim sucessivamente, né? Só que com esse menu de videogame que apareceu pro Jinru, ele percebe que ele consegue melhorar de poder, ele consegue evoluir de poder, ele consegue ficar mais forte, né? Ele consegue fazer ali, até tem algumas mensagens, algumas notificações, bem pegada de videogame, e uma delas fala: você tem uma tarefa diária. E aqui tem uma piadinha que eu acho que foi uma piadinha que eles fizeram com o Saitama, né? Que o treinamento diário dele é o treinamento do Saitama, né? De correr 10 km, fazer 100 agachamentos, 100 flexões, assim sucessivamente. E ele percebeu que quando ele fez isso, ele ganhou XP. E esse XP ele jogou na força, ele jogou na destreza, ele foi ficando mais forte. E aí abre um leque gigantesco para esse anime, que foi o que me pegou principalmente. Foi essa questão de, beleza, quem fez esse jogo? Por que isso apareceu pra ele? Quem tá por trás disso, né? Será que mais gente consegue evoluir de poder ou não e a gente não sabe ainda? Eu achei muito bacana, isso me deixou muito instigado pra continuar assistindo a série. Tudo isso que eu contei, galera, acontece no episódio 1 e um pedaço do 2, então vou parar de dar tanto spoiler aqui agora, mas já serve pra vocês entenderem a lógica do game, né? Um outro detalhe que eu quero comentar, galera, é que o Jinru, ele tem uma irmã, que aparece na série, né? Que eles têm uma relação bem legal entre os dois, e ele tem uma mãe, mas a mãe tá doente. E ele lutava nas dungeons, ele se arriscava nessas dungeons pra conseguir dinheiro, porque eles eram pagos pra isso, né? Pra conseguir dinheiro pro tratamento da mãe dele. E aí um dos objetivos que ele tem, além do objetivo de ficar mais forte, quando ele percebe que ele tá melhorando, um dos objetivos dele é conseguir ir em mais dungeons mais difíceis, que pagam mais caro, pra que ele consiga grana pra pagar o tratamento da mãe dele. Só que, então a gente tem a motivação do personagem, mas a gente tem uma carambada de mistério por trás ali, que eu achei muito bacana e muito curioso, né? Que é o que eu tava comentando, beleza. Quem tá por trás desse jogo? Quem tá por trás desse sistema que tá dando pontos pro Jinru pra ele ficar mais forte? Quem é o principal vilão dessa série, né? A gente percebe no decorrer dos episódios, vão apresentando outros personagens que são caçadores, que tem um ar meio misterioso ali, até de pseudo-vilão. Apesar de ser caçadores que deveriam ser os heróis da humanidade ali, tem alguns ali que parecem ser vilões. Então tem alguns mistérios acontecendo por trás. E além desses mistérios que eu comentei, uma outra coisa que a série trata por trás são questões políticas, questões de negócio, né? Porque como essas dungeons eram perigosas, e acontece que nem em videogame mesmo, quando você vence um vilão, um chefão lá, você ganha isso gerou um comércio, né? Que os caçadores vendem esses itens. Isso tá gerando muita grana, né? Então tem muito interesse financeiro por trás disso também.
também, né? Então as principais guildas, que são os times de caçadores mais fortes, eles são muito ricos, porque eles ganham muito dinheiro das dungeons que eles participam. Então tem uma questão política por trás, tem toda uma associação dos caçadores, uma instituição hierarquizada e tal, eu achei muito bacana isso também. E obviamente que, como a gente acompanha o Jinwoo, que é o principal personagem ali, o protagonista, né? A gente fica naquela expectativa de, beleza, qual vai ser o próximo desafio dele? Qual vai ser a próxima habilidade que ele vai conseguir ganhar? Qual vai ser o próximo item que ele vai ganhar numa dungeon que ele vai atribuir pro inventário dele? Então até é bem nessa pegada mesmo, galera. Ele consegue, nessa telinha que aparece pra ele consegue acessar o inventário, colocar coisa, tirar coisa. É muito game, assim, eu achei sensacional. Obviamente que, na minha opinião, a série também se destaca na questão de animação, né? A execução das lutas é muito bem coreografada, é muito bem feito, eu achei muito legal mesmo. Você consegue ficar imerso à luta ali. E embora tenha alguns clichês aqui e ali na trama, isso é natural, né? Você percebe ali que tem toda uma lógica de uma dinâmica familiar do Jinwoo, que é legal. Tem uma questão de trabalho árduo, né? Você se esforçar para ter um resultado que eu achei bem bacana. E tudo isso somado vai expandindo ainda mais essa mitologia da série, né? Eu não assisti o Webtoon, não li o Webtoon, não vou ler. Acho que vou ficar só no anime para não levar nenhum spoiler e ter essa experiência assistindo o anime quando sair as próximas temporadas, que, diga-se de passagem, já foi confirmada pela Crunchyroll a temporada 2. Mas na minha opinião, até então, a profundidade da série como um todo, esse expandir de lore que a série vem fazendo, tá deixando ela muito bacana mesmo. Mas o que vai expandir mesmo é o nosso canal, galera, o Universo Mock. Deixa o like, se inscreve, assina a sineta, faz a porra toda aí, que vai ajudar pra caramba na divulgação do nosso canal. Com isso, o YouTube vai entendendo o nosso conteúdo relevante e vai mandando pra mais gente. Quanto mais gente assistindo, mais conteúdo a gente faz por aqui e todo mundo ganha. Firmeza? Conto com vocês, clica lá, clica lá. Pessoal, vocês já perceberam, né, que eu fiquei muito instigado e empolgado com essa série aí, com esse Solo Leveling, com esse universo que foi apresentado em Solo Leveling nesses primeiros 12 episódios. A maneira que a série vai equilibrando ali a ação das lutas, tal, a animação como um todo, a trama envolvente, na minha opinião, e esses mistérios que vão instigando a gente ainda mais a acompanhar, me pegou. Eu gostei pra caramba. Ela tá galgando alguns degraus aí nos meus tops de anime e espero que as próximas temporadas continuem nesse nível tão bom quanto. Mas aí você me pergunta, vale a pena maratonar? Vale muito. Tá lá na Crunchyroll, 12 episódios, né? Até o momento de publicação desse vídeo aqui, os 9 primeiros já estavam dublados. Daí o 10, o 11 e o 12 ainda só em japonês. Mas tá bem de boa. Então vai lá assistir, depois conta pra gente o que vocês acharam. Mas falando nisso, se você já assistiu a série, comenta aqui o que vocês acharam dessa primeira temporada. Nos comentários pode largar o dedo nos spoilers ali, não tem problema, eu vou responder tudo, até pra gente pensar em teorias para as próximas temporadas aí. Nessa jornada de Jinwoo ficando cada vez mais potente, mais forte. Será que ele vai se transformar no caçador mais forte de todos os tempos? Vamos conferir, né? Eu sei que eu já falei isso antes, mas vale a pena repetir. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like que vai fortalecer muito a gente aqui. Se não gostou, dá o dislike também, tá tudo certo, não tem problema. Tem um amigo que gosta pra caramba de anime e tá procurando um anime pra assistir? Manda esse vídeo pra ele, com certeza ele vai gostar de Solo Leveling. Firmeza? Eu agradeço de coração quem assistiu até aqui. Por hoje foi isso, galera. Um abraço e fui! Não, é isso. Vamos falar um pouco aqui para... Vamos falar... né? Filmado. Então é dito logo de Clara... Clara não. Então é dito de... bem gore. Tem algumas mortes de algum... Porque eles se percebem... Porque eles... eu esqueci... Solo Land? Não, Solo Leveling.